partir de Bruxelas, temos o nosso colega José Manuel Fernández Arroyo, que que é o responsável, ou o Head of Sector, do Departamento de Implementação do Programa Erasmus na Comissão Europeia, em concreto na Direção-Geral de Educação e Cultura. Nós tínhamos no programa previsto que ele seria apenas a segunda intervenção, mas aqui por questões de ordem técnica vamos inverter isso. Vamos propor ao José Manuel, aliás já propusemos, e vamos ouvir em primeiro lugar o José Manuel, que nos vem falar da temática do Green Erasmus. Como sabem, quer dizer, é uma prioridade para todo o contexto europeu hoje em dia, e em concreto para o Erasmus, que de alguma forma replica também essas grandes prioridades daquilo que é o espaço de construção europeia dos próximos anos. E o José gentilmente acedeu ao nosso pedido de vir dar o contributo e a sua visão enquanto elemento da Comissão Europeia em relação àquilo que o programa Erasmus pretende ser do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, e, portanto, daí a designação de Green Erasmus para a sua apresentação. Antes de passar a palavra ao José Manuel, faria apenas uma pequena introdução para que percebamos. Deixar aqui uma parte, nós estamos aqui num evento de ciência e o Erasmus não é de todo um programa especificamente direcionado para a ciência, e, portanto somos uma espécie de outsiders aqui, mas fomos convidados a estar porque temos uma representação e uma atividade muito ligada ao ensino superior, e como nós sabemos, o ensino superior é também um dos grandes contribuintes para aquilo que é o setor da investigação em Portugal, e nesse sentido vimos mostrar um pouco esta perspectiva um pouco fora da ciência, mas que no âmbito do Erasmus permite muitas vezes abrir portas para aquilo que são depois futuros projetos de investigação e futuras cooperações muito mais aprofundadas e que começam muitas vezes com uma mobilidade de estudantes ou com um intercâmbio de estudantes entre duas instituições de ensino superior. Mas pronto, passando este breve esclarecimento, deixar apenas a indicação que o programa, desde a sua origem, desde 1987, que foi quando foi criado, já impactou, estima-se, cerca de 12 milhões de pessoas, em concreto 12 milhões de jovens, e que tem vindo a permitir a todos esses participantes no programa, a todos esses jovens, um reforço daquilo que são as suas competências académicas, científicas, transversais, mas também impactando não só aquilo que é o público de jovens e de estudantes, em concreto o ensino superior, que é isso que hoje em dia e aqui nos traz, mas também ao nível dos corpos, por exemplo, docentes e dos colaboradores não docentes das instituições de ensino superior, que têm também esta possibilidade de fazerem, numa perspectiva de formação profissional contínua, uma reciclagem, uma renovação daquilo que são os seus conhecimentos e competências. E, portanto, é um programa que tem gerado muitos impactos, a maior parte deles positivos, e que pretende continuar a fazê-lo. E, portanto, para esta nova fase, como veremos mais à frente durante a sessão, assume como prioritárias 4 áreas de intervenção. Uma delas é, como já referi aqui, a área da sustentabilidade e a área do ambiente, mas também ao nível da inclusão, ao nível da transformação digital e ainda ao nível da participação na vida democrática. E, portanto, peço desculpa, mas tenho que consultar aqui a minha cábula. Hoje aqui estamos com o intuito de dar a conhecer um pouco mais daquilo que é o programa, mas naturalmente também dar início ou assinalar aqui uma das várias celebrações que contamos que aconteçam ao longo deste ano de 2022. São 35 anos, não deixa de ser uma idade já bem adulta, e convidar as instituições nas quais trabalhem ou às quais estejam de algum modo associados a também assinalarem esta efeméride, seja participando em eventos que venham a fazer esta celebração do aniversário do programa Erasmus, seja, caso as vossas instituições assim o façam também, ou estejam de alguma forma ligados a projetos Erasmus, poderem dar visibilidade às vossas iniciativas, associando-as também àquilo que é o aniversário do programa. Sem mais delongas, passaria então a palavra ao José Manuel, se ele me estiver a ouvir. José? Olá, obrigado, muito obrigado por a invitação. De nada, gracias. I hope that you can hear me well. I'm sorry because my Portuguese is not fluent at all. As I was telling you, I can understand at least partly because my family is from Galicia and we speak
Gallego at home, but not so easy for me. So I hope that you don't mind if I continue in English with the presentation. Of course not. You decide which language. Thank you. Okay. But obviously, I'm more than happy to have any question later and this. I'm going to share my screen. I hope that you can. We can see it. Yes. See now? Okay, perfect. And before, just to tell you, because this scientific meeting, I have to confess that in my previous life, before working with Erasmus, first with Erasmus, now very recently changed to stakeholder engagement, also in DG EAC, and being involved in all the creation of the Green Erasmus until now. I was a scientist. I have my PhD in environmental chemistry and my postdoc in the University of Pennsylvania. So I have been involved for almost 12 years in science and in environmental chemistry. Nothing really connected with what I'm doing now, but by chance, I finalized working also on the Green Erasmus. So this is kind of connecting dots in my career. But let me tell you a little bit about Erasmus, a program that I'm sure that is very popular and that you have heard about, and even maybe do an Erasmus or know somebody who has done an Erasmus. And now we have this new Erasmus program for the next 7 years. In the Commission, we work in periods of budgetary periods of 7 years. 7 to 7 years. And we recently approved the new program. But to make some history, the program started in 1987. It was first only for higher education, but in 2014, we did a big revolution for the program and include all the different education areas. So schools, higher education, adult education, all the different formal and non-formal education, youth, is under this umbrella of the Erasmus Plus. It was when we added this plus to Erasmus. By this moment, we had already 9 million of people, but now we have increased this. This is more than 10 or 11 millions of participants already, and we are focusing now this year on the 35th anniversary of the program, one of the longest, oldest programs in the EU, and also one of the most recognized by all the citizens. And this has been also recognized by the political representatives of all the countries because this is one of the programs that has received a huge increase in budget for the next 7 years. As you know, in these economic crisis times, having our budget almost double is really a proof of the support of the Parliament, of the Council, of the countries on this program that keeps growing and growing. And 70% of this budget will be for mobility. But Erasmus is not only mobility. We have a lot of cooperation projects between educational institutions, and 30% of the budget will go for it, with the aim to duplicate the number of participants in the next 7 years, so to have another 10 million of participants. And we have designed a new program with an evolution, not a revolution like in 2014, but an evolution with many novelties, with more opportunities for the schools, for the adults, that we'll be able to have also mobility opportunities, recognizing the important role of the teachers in education and to provide tools and support to them. Also going for cross-border initiatives that will simplify many of the aspects, administrative aspects and recognition aspects with the European Student Card initiatives, and also including Discover EU under Erasmus+. Discover EU is the initiative that gives free Interrail tickets for the youngsters of 18 years old, and this is extremely popular now across Europe. There will be the launch of teacher academies to support this role of the teachers, of school teachers, and we want to have more inclusive program, and also sport will be under the umbrella of Erasmus Plus now, so with more initiatives.
But when we were designing this program, and this is interesting, we have marked 3 priorities that should be across all the program and percolating all the actions of the program. We wanted an Erasmus Plus more inclusive and diverse, so that it reached out not only to the participants and organizations that are already involved, but also to these people who until now did not think that Erasmus may be also for me. Yes, Erasmus will be also for you, and we want you on board also, and your organization also. We want an Erasmus with a bigger digital dimension, because I think that it is not needed to explain how after the COVID, digital world has interrupted in the educational world like a tsunami, and now the digital needs are more and more a priority in the educational world, and also it's a priority for us that nobody is left behind in this transition of digital education. And finally, we want a program greener. We want to have a more sustainable program, and this is what I'm going to talk more about it, about how we can make Erasmus a greener program. And why we want a greener program? Because first, before the pandemic, I'm sure that you were aware how, especially the younger generation was claiming for greening our daily life, for greening our policies, and for greening our programs. And of course, Erasmus cannot be outside of this revolution, of this green revolution. And we will support and follow up the European Green Deal, one of the biggest steps of the Commission in terms of sustainability and defense of and fight against climate change. And as it is in the European Green Deal communication, recognized educations will play a central role in this transition, in this successful transition, green successful transition proposed by our President, Ursula von der Leyen, and that all Europe are now on it. But how can we do that? And the first challenge will come with a program that are mainly recognized by mobilities. And mobility is at the core of the Erasmus program, but it is not only this, but we really need to do something about our mobilities. Because we will keep the mobilities, because part of the richness of the Erasmus experience is to have the experience to be involved in another country, in another culture, in another classes, in another university, etc., etc. And we cannot resign to this as a part of the building of the Erasmus identity, of the European identity. But we can do a lot of things to promote green travel and projects. First, we have introduced many changes in our rules, so that now students who are willing to adopt a green means of transport to make their mobility. So to use the train, to use the bus, to do their mobility instead of the flights, they will receive an top-up, an economic top-up on the travel help that they receive for the mobility. Also, they will have more days to travel if they opt for this green travel, so that sometimes it is not easy to do one mobility in one day. If you go by train or by bus, by flight it is quite easy, not by train, for example, and then they will have a right to more travel days and subsistence for these extra days that they will use. We are working with them to make more aware of the carbon footprint associated to their mobility. And for this, we also want to monitor the carbon footprint associated with the program, and to be able to follow up through the years if we are able to decrease this carbon footprint, or by contrary, it keeps increasing, and more measures have to be put in place. This is just an starting.
this should be evolved with higher top-ups for this, maybe with agreements with trains, with Interrail to cheaper tickets for students with more possibilities. But it is a program, a mobility program that is leading in this sense of measures to facilitate the green travel. And I have to say that to facilitate and not to impose, because the reality across Europe, it's quite diverse and we cannot impose this. You have to take into account many countries that are not super well connected by train, many countries that are islands or outermost regions, etc., so that the flight it is the only option for many of them. And in terms of inclusion, we cannot impose, but we can support and promote green travel. And this is by now the line that we are following. But also we want the people who are on mobility to have a more sustainable mobility, so that they can participate in activities organized by local organizations, that they can share good practices, and also that the organizations that are organizing projects can share good practices, that they can choose better practices for their projects, etc. And this they have to specify when applying for the projects, so that this will be also assessed. How they are going to improve the sustainable dimension of their projects and of the mobilities and of the participants, how they will be better aware of what can be done during their mobilities, if they will be able to engage with local communities, etc. And also to provide them with some kind of advice about how to be more to do their mobility more sustainable, in sense of, for example, how to move with public transport in the city where they are doing the mobility, how to shortage the garbage, how to recycle, how to buy local, etc., etc., etc. These are all criteria that are recommended and can be assessed at the project level of the Erasmus. But then we want to have more projects focusing on environment and climate action as a thematic topic. And for this, environment and sustainability and fight against climate change has been included as one of the priorities of the Erasmus program. In this sense, like projects need to choose one priority area, there will be more projects selecting environment and fight against climate change as the target of the goal of their projects. And we expect to have an increased number of projects focusing on this. But we don't only want this kind of projects. We want all the projects focusing in any topic that also adopt more green practices. And we want to help them, because any organization, big organization or a small organization, can make some change in their way of working. Of course, higher education institution will have more resources, etc., and they can have a huge sustainable strategy, etc. While in a small school, we only do small changes, but every change counts. And maybe this small organization can reflect about less traveling, not making goodies of plastic, reducing the number of travels, reducing the use of paper, some formation for their staff, etc., etc. So all of them can do something at their own level, and we want to facilitate also this exchange of good practices. We will put in place a resource centers that facilitate the exchange of good practices between organizations and between projects, so that this can be easier for them to be part of this change.
And we want all the participants to be part of it. And we think that this is crucial, that it's not only mobilities, it's all the things that we do and all the projects and also the way that we organize our work. And the Commission also to be part of it. We have started organizing our meetings with more sustainable criteria, limiting the number of physical meetings. When doing that, going for caterings with local food if possible, not providing with goodies or plastic goodies, etc., etc. And we want that all the different actors in Erasmus program start taking steps in this sense, so that we all together during the next 7 years are able to make Erasmus a more sustainable program. So this program has already started, and the participants is the most important part of it. If you need any more information about this, of course, you have a wonderful Erasmus agency, the Portuguese Erasmus agency. It is really great, and I know them by heart, and they can give you more information. But also you can find this in internet, and I want to not to extend more this presentation and just to say thank you and gracias for your attention. I'm here available for any questions. Thank you very much. Obrigado. Thank you very much, Jose. I believe that you still hear me, right? Yes. Okay. Yes. So maybe I would suggest us to, well, see if we have any questions within the audience. I believe that you would be, I'm sure, available to answer. I don't know if we have any questions here. If not, maybe I can have one or two, if you don't mind. Well, they're a little bit provocative, of course, but since we are talking with the Commission, which is the main authority within the program, I would like to ask you two things. The first one is you told us about the incentives to opt for green travel, for instance, when we talk about having plus 50 euro. If we decide to opt out, to leave the plane aside and to opt for a train, train travel or a shared vehicle or any other option. From a Portuguese perspective, or even from a Spanish one, since, well, I believe we are neighbors, do you think this amount is enough to motivate people coming from this peripheral area of Europe? Because we see it as an incentive, of course, but still it is maybe more directed to the countries from Central Europe, I believe. Do you see the Commission? Do you think the Commission might review this or see this as a problem? How do you see it? I can tell you already that yes, we will review this, and we are on it. It's not easy because this is the balance between having a top up, a single top up, and reduce the administrative burden of applying for it, and the balance between being able to estimate that for all the diversity of countries and distance that we have. We are on it. I mean, this is a first step, and we fixed that like an estimation of the cost of travel at 50% of the average cost of travel for the participants in the last years. But we will keep trying to fine-tune this estimation and to make it more realistic. In any case, this is not think to cover the entire travel, but to be a help to covering the travel in addition to the already established economic helps that an Erasmus student will have, a normal one that is using the flight. So it is on top of. Yes, I understand. And also they have the possibility of having more travel days considered for
for individual support. I believe you told that up to 6 days for traveling. So that is also an incentive. But well, I had to question this because as a Portuguese, I see it as still as a little low value, as you might understand. Yeah, it's a fair question because it is not easy to estimate, and this is the problem that we have always with also with this administrative use of lump sums, and you know, because you have to fine tune, but then it's not easy for Portugal and Spain. I think that maybe still room for improvement. It depends on the distance, of course, but we are working on it. Okay, we hope so. Still, I would ask you a little question in general terms, since you are giving us the view from the Commission, and this is almost a national strategic option for each country, but we know that we have nowadays, as you told at the beginning of your presentation, we have doubled the funding for the program, which is a very good sign. However, we have the objective or the aim of tripling, more or less, the number of participants. We see new strategies, of course, we have new formats, we have new duration, but still it is feasible. How does the Commission think of this as being possible in terms of what should countries focus on to try to triple these numbers we have been achieving at least until 2020? So yeah, how do you see very interesting question also, and of course this is a challenge for all of us, but I think that one of the tricks there is the new mobilities, the new formats for mobilities. We have short-term mobilities, but we also have facilitate a lot the mobilities for schools or for in adults, and this will be very interesting also. So covering more all the different education areas. We will have more money. We will try to be more inclusive. We will have new actions like a small scale partnerships for newcomers, so that we can attract organizations that until now were not so keen to participate in the program. So we hope that the combination of the new modalities and the availability of more funds will make the trick to triplicate this number of mobilities, to reach this number of mobilities. Of course. Thank you, Jose. Well, the question was interesting, but the answer was very good. So thank you so much for your answer and for your availability. I don't know if we have any question more from the audience. You covered my question. Okay, so Jose, I hope you will be able to stay with us until the end. If not, we completely understand that. You're completely free to go if you need to. We will continue with our session here, okay, in Portuguese, if you don't mind. Thank you. Please go ahead, and obrigado one more time for the invitation, and thank you especially to the Portuguese Erasmus National Agency, which does an incredible job. And if we are able to triplicate the mobilities, will be thanks to the national agencies, that's for sure. So thank you very much. Gracias, José. Gracias. Então, sendo assim, continuamos. A todos os restantes, uma vez mais, muito obrigado por se manterem aqui connosco. Eu passaria então a fazer uma pequena apresentação, que deveria ter sido a primeira e que servia de algum modo de enquadramento àquilo que o José partilhou connosco, mas por questões técnicas, como já referimos, tivemos que fazer aqui uma inversão, mas creio que estarão ambas relacionadas e serão perceptíveis, portanto eu vou passar ali para aquela parte.
Ouvem-me bem? Sim, pronto, espero que sim. Eu tenho sempre aqui umas questões com os microfones. Bem, vou tentar ser breve, não muito exaustivo, para tentarmos ainda tornar aqui a sessão um pouco interativa. De qualquer maneira, aquilo que o José já introduziu aqui foi uma das 4 grandes prioridades que o programa tem para a fase 2021-27, que é, em concreto, a prioridade ligada à ação climática, ao ambiente e à sustentabilidade. Mas temos outras 3 e é precisamente esse enquadramento e uma breve explicação sobre o programa que me traz hoje aqui nesta condição também de orador aqui desta sessão. O Erasmus+, muito rapidamente e de forma muito sucinta, para quem já ouviu falar naturalmente do programa, porque ele é um programa muito badalado, digamos assim, mas que muitas vezes não o conhecemos em detalhe, e como o José disse nesta parte final da sua intervenção, ele é um programa que não está apenas ligado ao ensino superior, embora muitas vezes seja ao ensino superior que nós o associemos. É o programa da União Europeia para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, que são, hoje em dia, e desde há muito já, áreas consideradas determinantes para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos do espaço europeu e que, nesse sentido, visa também, enquanto instrumento ao serviço do processo de integração europeia, reforçar a identidade desse espaço europeu, permitir o seu crescimento sustentável e gerar mais emprego e coesão social. Como é que o programa se propõe fazer isto? Através do financiamento de projetos concretos de cooperação interinstitucional ou então de promoção de atividades de intercâmbio, são aquilo que nós designamos para os intercâmbios projetos de mobilidade e para as atividades de cooperação interinstitucional projetos de cooperação, e ainda promover outro tipo de atividades que facilitem ou que deem os primeiros passos para estes projetos, a mobilidade mista, iniciativas de capacitação digital, de aprendizagem virtual, tornar cada vez mais o programa inclusivo nas oportunidades e nas atividades que ele gera. O que é que isto significa? Significa que o programa tem uma variedade de partilha ou proporciona às instituições e aos indivíduos que participam nas suas atividades uma diversidade grande de experiências de aprendizagem, sejam elas teóricas ou práticas, sejam elas ao nível do ensino superior, mas, como o José referiu muito bem, também a outros níveis, ao nível do ensino escolar, do ensino e formação profissional, da própria educação de adultos, que entenda-se num contexto de aprendizagem já mais informal ou não formal, e, portanto, é um programa que não define idades de participação, define, sim, de algum modo, um vínculo a uma experiência de aprendizagem, seja numa escola, seja numa universidade, seja por via, por exemplo, de um museu. Porquê? Porque o Erasmus e a União Europeia em concreto, e a Comissão, que é quem é responsável pela implementação do programa em toda a Europa, acreditam que todos nós temos potencial para evoluir e para contribuir mais e melhor para a sociedade europeia, de modo a torná-la mais aberta, mais inclusiva e, naturalmente, mais próspera. Muito rapidamente, o Erasmus é um programa, como já vimos, que faz este ano 35 anos e, na sua gênese, estava concentrado num espaço muito restrito, em concreto, no espaço europeu, e Portugal é um país fundador do programa, portanto, desde 1987. Hoje em dia, aquilo que o programa Erasmus é, fruto um pouco daquilo que também foi a evolução que o José referiu e que se tornou mais óbvia a partir de 2014, mas que na verdade já vinha de muito antes, é um programa em expansão. E é um programa em expansão que tem naturalmente uma atividade central no espaço europeu, mas que permite várias iniciativas, sejam de cooperação, sejam de mobilidade ou de intercâmbio, para todas as regiões do globo. E, portanto, é um programa que tem uma dimensão internacional que está em crescimento, e isto significa que as instituições que participam nos seus projetos, nos projetos do Erasmus+, podem, de forma crescente, em função do setor onde estejam, mas em concreto no ensino superior e na formação, na educação e formação profissional, podem já trabalhar com parceiros de fora do espaço europeu. E, portanto, o panorama hoje em dia, em termos de âmbito de atuação ou âmbito de ação do programa, é este que vimos. Chegados, então, às 4 prioridades transversais, elas já foram, de forma mais ou menos sucinta, referidas aqui. A primeira tem que ver com inclusão e diversidade, ou seja, o programa, em relação àquilo que são os anos anteriores da sua existência, quer tornar-se um programa mais acessível, mais simplificado e, portanto, permitir que mais instituições e pessoas participem nas suas atividades, quer ser um catalisador do processo de transformação digital que se exige, enfim, para o espaço global, mas para o espaço europeu em concreto, e, portanto, quer promover essa revolução tecnológica que já está em curso, mas que, de algum modo, pode também encontrar aqui no programa algum apoio e alguma, digamos, aceleração. E esta segunda prioridade está naturalmente ligada também à terceira, de alguma forma, porque são
quase irmãs, estas duas transições, a transição digital e a transição ambiental, que já foi aqui de forma exaustiva apresentada pelo José. E, por último, uma que é sempre talvez a prioridade um pouco esquecida e que nós próprios, no nosso cotidiano, também muitas vezes nos esquecemos, que tem que ver com a participação ativa na vida democrática e tem que ver com aquilo que nós, naquilo que são as nossas sociedades democráticas na Europa, muitas vezes damos como adquirido e que, já percebemos, nem sempre é, e que tem que ver com o envolvimento das pessoas nas tomadas de decisão das suas sociedades. Não vou ser muito exaustivo, prometo, porque haveria muita coisa para dizer, mas de forma muito sucinta, em termos de inclusão e de diversidade, o programa, a partir de 2021 e estimadamente até 2027, tem prevista a diversificação dos formatos de mobilidade, tornando-os mais flexíveis e tornando-os, portanto, acessíveis a mais pessoas. Significa isto que, pegando no exemplo de um estudante do ensino superior que tradicionalmente para fazer um Erasmus tinha que estar 3 meses a estudar no estrangeiro, hoje em dia existem condições para uma pessoa que tenha alguma necessidade especial ou que tenha um contexto familiar específico ou que seja trabalhador estudante e não possa ausentar-se durante esse período de tempo, existem já mecanismos e formatos específicos de mobilidade para estes públicos que permitem, por exemplo, que eles estejam apenas fora de 5 a 30 dias. É óbvio que as experiências depois têm que ser revistas, não podemos pegar numa experiência de 5 a 30 dias e transformá-la num semestre de estudos, mas podemos revê-la e transformá-la numa experiência de aprendizagem que não a convencional. E, portanto, o programa pretende tornar-se mais inclusivo por via desta flexibilização das tipologias de atividade, mas também estimulando a participação de públicos considerados desfavorecidos ou em situação de desvantagem. Falemos de questões de contextos socioeconómicos, falemos de contextos sociais ou culturais que, por exemplo, se verificam quando falamos de determinadas minorias, étnicas ou não. Falamos em situações de, como já referi há pouco, de ciclos de estudos que sejam pouco propensos a realizar mobilidade internacional porque o currículo que têm não lhes permite, ou falamos de casos de estudantes trabalhadores que também não sairiam facilmente e, portanto, para este tipo de públicos que nós designamos de públicos em situação de desvantagem, estão também previstas várias ações de discriminação positiva para permitir a sua participação no programa. Para além disto, e isto é provavelmente uma gafe aqui da minha apresentação, que eu deveria ter feito aqui um slide, ou deveria ter aqui um slide com a estrutura do programa. O programa divide-se em 3 ações-chave. A ação-chave 1, mobilidade de pessoas, intercâmbios. A ação-chave 2, projetos de cooperação interinstitucional, projetos já com temática, projetos de conteúdo, onde exploramos questões em matéria de inclusão, questões de e-learning, questões de, enfim, temáticas concretas sobre o ambiente ou sobre outro tipo de assuntos. E estes projetos KA2, que têm que ver com este terceiro bullet que aqui temos, são muitas vezes veículos também de implementação, ou melhor, são os melhores veículos de implementação prática destas ambições ou destas prioridades do programa. Ou seja, vamos pegar nestes projetos temáticos e vamos dar-lhes prioridade sempre que eles versarem sobre uma destas 4 prioridades. E, portanto, o que significa este terceiro bullet é que se pretendem fomentar, por via de financiamento de projetos de cooperação, projetos que estejam pensados ou que estejam visados para promover o desenvolvimento de novas formas de ensino e de aprendizagem, de promover a inclusão no espaço escolar ou no espaço académico, de serem inovadores naquilo que é o tratamento com determinados públicos ou mesmo ao nível do desenvolvimento curricular, que permita também ele ser inovador para os aprendentes. E é um programa que, como o José também referiu, não está hoje em dia focado num determinado setor, num determinado perfil de estudantes, está acessível a todos os níveis de ensino e todas as áreas de estudo e, como tal, aqui, precisamente, em termos de inclusão e diversidade, se considera que o programa está num crescimento assinalável. Uma segunda prioridade, a transformação digital. Não trago aqui novidades nesta matéria, mas o foco é, em matéria de mobilidade de estudantes, ou mesmo de staff, promover experiências que permitam uma renovação ou um desenvolvimento de competências digitais. Há uma iniciativa que são os estágios digitais, muito ligada à questão do ensino superior. Essa é apenas uma das possibilidades, mas também, por exemplo, a introdução da mobilidade mista, ou daquilo que nós designamos blended mobility,
e que se tornou uma necessidade quando entramos em situação de pandemia e que de necessidade passou a realidade. Aliás, já havia essa intenção antes de vivermos a Covid-19, mas o que é facto é que ela veio para ficar e, portanto, hoje em dia o programa introduz as possibilidades de períodos virtuais. A experiência Erasmus é uma experiência de imersão cultural, é uma experiência que não abdica de uma presença física noutro contexto, mas tem cada vez mais associada a possibilidade de ter um período virtual que pode ser antes desse período de imersão física, pode ser depois, pode ser durante, e, portanto, esta introdução da possibilidade de haver experiências de mobilidade ou de aprendizagem à distância, que nós todos vivemos por via de uma necessidade, mas que hoje em dia são, em muitos casos, uma opção, vai também, em nosso entender, promover aquilo que é o desígnio de transformação digital para a Europa e do desenvolvimento de competências digitais que todos temos que assegurar. Igualmente aqui, como na prioridade anterior, também por via do investimento em projetos de cooperação, que são os verdadeiros projetos de conteúdo dentro do Erasmus e que dentro desta ação-chave 2 tem várias tipologias, não vou aqui apresentá-las, temos as parcerias de cooperação, parcerias de inovação, parcerias de excelência e depois dentro de cada uma destas 3 categorias temos várias tipologias de projeto em função dos países que estão ali em causa numa parceria desse tipo, em função das temáticas, em função da própria forma de cooperação. Mas no KA2, no seu todo, também se pretende dar prioridade a projetos que versem sobre o desenvolvimento de práticas de ensino e de aprendizagem que se foquem na questão das tecnologias. Temos o Erasmus Without Paper, que é uma iniciativa que está ainda em implementação e em exclusivo no ensino superior, não sei se já terão ouvido falar, que a nossa parceira SN é um dos parceiros fundadores desta iniciativa e desta rede e que pretende, acima de tudo, permitir que o programa Erasmus seja implementado e gerido sem recurso a uma única folha de papel. Isso já acontece em muitas circunstâncias e, portanto, isto de forma muito resumida, e daí o nome Erasmus Without Paper, mas como calculam, quando estão em causa cerca de 5.000 instituições de ensino superior de diferentes países, com diferentes níveis de organização e desenvolvimento, com diferentes capacidades em termos de tecnologias, é um processo que não é tão fácil quanto seria desejável. De qualquer maneira, o objetivo é, em vez de pressionar aquilo que acontecia durante muitos anos, em que um estudante ia para fora, tinha que assinar um contrato, tinha que assinar um plano de estudos, muitas vezes enganava-se, tinha que assinar uma segunda versão, depois tinha ainda que fazer um relatório final, tudo isto em papel, isto era trocado entre isto, como é óbvio, acabou, não é só ao nível do ensino superior, em muitos setores, mas isto implica uma interconectividade de sistemas entre os vários agentes que estão envolvidos no processo e na gestão do programa e, portanto, é uma iniciativa que está em curso e que está intimamente ligada a esta questão da transformação digital. E, por último, investir especificamente em projetos que são os projetos, ou que são projetos designados de forward-looking, ou aquilo que nós podemos traduzir como algo como projetos prospectivos ou projetos a pensar ou virados para o futuro, em que tentamos antecipar as grandes questões que a Europa tenha num médio ou longo prazo e, de algum modo, prevê-las já em projetos de cooperação e, se possível, associadas à questão do processo de digitalização e transformação digital. Avançando para a terceira prioridade, a do ambiente, clima e sustentabilidade, o José já apresentou aqui de forma bastante exaustiva. Esta questão do ambiente, do clima e da sustentabilidade não tem que ver só com financiarmos projetos ligados a esta temática, tem que ver, acima de tudo, com a possibilidade de, chegando a tanta gente como o Erasmus costuma chegar e como pretende chegar, sermos capazes de ajudar a transformar ou a mudar comportamentos, hábitos, estilos de vida, estilos de alimentação, hábitos de viagem. O melhor exemplo é o do José, por exemplo. Nós convidámos o José para estar aqui hoje e ele até poderia ter ficado eventualmente para a sessão toda, mas ele disse logo, não, eu para falar 30 minutos não vou apanhar um avião, porque ele próprio já tem essa consciência ambiental e muitas vezes nós esquecemos do custo-benefício e, portanto, ele poderia ter vindo, não veio, foi uma opção e acho que foi igualmente eficaz mesmo estando à distância. E, portanto, nesse sentido, esta mudança comportamental, esta ponderação que muitas vezes, ou durante muito tempo, não tivemos, faz sentido que possamos ter, seja naquilo que são os procedimentos do programa, e, portanto, a questão do Erasmus Without Paper, a questão de um estímulo a viagens verdes, como ele referiu, portanto, darmos mais dinheiro se a pessoa optar por não ir de avião para determinado destino, mas também
financiando projetos também na área do K2 que promovam esta mudança de hábitos de consumo ou de estilos de vida e que pretendam principalmente dirigir isso às novas gerações. Por último, a última prioridade, prometo que já não falta muito, pelo menos aqui da minha parte, esta que é muitas vezes a prioridade esquecida e que nos dias de hoje, em que muitas vezes vemos posições extremas, posições de, enfim, de muita intolerância, mesmo no espaço europeu, mesmo no universo dos 27 Estados da União, em que as pessoas muitas vezes estão alienadas daquilo que são os processos de decisão, não querem envolver-se porque, enfim, pelas suas razões, não estão interessadas, não são chamadas a envolver-se durante muitos anos, ou enquanto são jovens e de repente chegam aos 18 anos e têm que ir votar, e se calhar isso para muita gente não faz sentido, mas também talvez pela descrença em determinado tipo enfim, de estruturas de organização e de opções políticas. O que é facto é que é importante reforçarmos esta necessidade de aproximar os eleitores dos decisores políticos e também explorar aquilo que é a noção de valores comuns que temos na Europa, e o primeiro deles é, por exemplo, a democracia, mas também o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela liberdade individual, enfim, pela liberdade de expressão. Portanto, o programa pretende promover este património comum, pretende estimulá-lo para precisamente reforçar aquilo que é a noção de identidade europeia, promover uma cidadania ativa da grande parte dos cidadãos da Europa e, com isso, também aumentar o nível de participação, seja ao nível de eleições, seja naquilo que é a vida associativa e o cotidiano das sociedades europeias, e também, aqui nesta prioridade, não é exceção, usar a Ação-Chave 2 ou os projetos de cooperação como veículos para estimular novas abordagens em relação a este assunto. Antes de terminar, queria apenas deixar-vos aquilo que são, não são necessariamente prioridades, mas são caracterizações ou outros destaques que podemos encontrar nesta nova fase do programa. O programa, como eu referi, tem uma dimensão internacional crescente, portanto ele já não está focado apenas no espaço europeu, tem preocupações a partir do momento em que pretende que existam mais pessoas a participar, preocupações que têm a ver com a proteção, com a saúde e com a segurança dessas pessoas, portanto a questão de assegurarmos sempre a existência de seguros quando nos deslocamos, mas também outro tipo de estruturas de apoio, e aqui a ESN, por exemplo, é um exemplo muito grande e muito válido para os estudantes Erasmus que circulam por toda a Europa e hoje em dia já por outras regiões do mundo, e mantém desígnios que mantém desde o início da sua existência, a questão do multilinguismo. Tudo isto muitas vezes foi alimentado, toda esta iniciativa do Erasmus, pela questão do intercâmbio de culturas, do contacto entre culturas, da aprendizagem de novas línguas. Portanto, esta questão do multilinguismo não é nunca dissociável daquilo que é o programa Erasmus, e de todas estas experiências poderem ser reconhecidas, portanto, irmos ter uma experiência de trabalho ou de trabalho, entenda-se um estágio ou uma experiência de estudos ao abrigo do Erasmus, mas quando voltamos termos a devida validação dessa experiência, o devido reconhecimento, principalmente de falarmos ao nível do ensino superior. E, portanto, aqui outros destaques, não vou explorá-los todos hoje aqui, apenas dizer que para o ensino superior em concreto, como principais prioridades, podemos destacar desde logo o reforço da cooperação estruturada e estratégica entre instituições de ensino superior, a resposta aos desafios societais e, portanto, recorrendo ao ensino superior como elemento ou como setor central nesta resposta aos desafios societais que a sociedade europeia e global enfrenta hoje em dia, e, para isso, reforçando sempre o investimento no ensino e em novas experiências de aprendizagem, mais flexíveis, mas também mais eficazes, fomentar abordagens que sejam inclusivas nas atividades de mobilidade e de cooperação que o programa apoia, já falámos disso, desenvolver uma cultura de qualidade na formação dos nossos docentes ou dos nossos académicos ao nível do ensino superior, mas também, na verdade, ao nível dos outros setores, e, por último, apoiar a capacitação digital do ensino superior, promover as competências digitais dos indivíduos do espaço europeu ou dos cidadãos europeus. E, portanto, um programa que, para os próximos 7 anos, ou até 2027, pretende ser mais interconectado, mais inovador, mais inclusivo, promotor da excelência e também mais digital. Pronto, esta era apenas o resumo que trazia aqui para falarmos hoje. Estou naturalmente ali na mesa ao lado, disponível para as questões que possam ter. Ficaria muito grato que as apresentassem, se não, podemos falar naturalmente noutro momento, mas fico ao dispor. Obrigado.
Bom, agora passando aqui da condição de orador para moderador, colocava à audiência a possibilidade, enfim, de fazer alguma questão que quisessem partilhar connosco. Muito obrigada. Eu sou a Ana Neves. Neste momento sou a coordenadora executiva da PERIN, PERIN, que é Portugal Europe Research and Innovation Network, que cobre vários programas europeus de financiamento para a ciência, para o ensino superior, para o digital e para o espaço, sendo o Erasmus+, um desses programas. Portanto, há aqui muitas novidades com o Erasmus+, para 21-27, que acho que têm que ser bem explicadas à comunidade e pronto, e não tenho dúvidas nenhumas que explicam muito bem à comunidade, mas penso que está a chegar mais aos cidadãos, portanto, está a chegar, por exemplo, aos estudantes trabalhadores, que antigamente isso não era possível e agora é, portanto, está interessantíssimo este programa e o trabalho da agência é fantástico. Muitos parabéns. Agora, tendo em conta que o Egito é o país convidado para esta sessão do Ciência 2022, eu gostava de saber como é que é a abertura do Erasmus+, por exemplo, a países como o Egito. O Egito é um país normalmente associado à União Europeia, portanto, pela proximidade e por ser um low-income country. E gostava de saber como é que pode ser feita, se faz sentido haver esta relação e como é que se materializa. Pronto, neste momento era isto. Obrigada. Obrigado, eu, e é uma pergunta muito interessante e que daria para falar muito. Bom, o Egito, como os países do espaço mediterrâneo em geral, eles são uma das regiões que nós designamos regiões próximas, quer dizer, e portanto, em determinadas tipologias de projeto até 2020, até eram muitas vezes consideradas regiões prioritárias, porque são regiões da vizinhança, tal como é o leste europeu imediatamente a seguir onde, por exemplo, encontramos a Ucrânia, mas também outras antigas repúblicas soviéticas. E, portanto, falando muito concretamente, posso dizer que o Egito tem possibilidade, ou as instituições do Egito têm possibilidade de, em termos de intercâmbio, enviar e acolher estudantes e docentes das instituições de ensino superior. E, portanto, uma universidade portuguesa pode permitir aos seus estudantes ou docentes terem uma experiência de aprendizagem ou de lecionação numa universidade do Egito e vice-versa. O que varia aqui depois é o tipo de projeto ao abrigo do qual é possível fazer uma atividade de incoming, portanto de recepção, ou de outgoing, de envio para fora. E isto é, desde logo, a opção mais convencional e comum e que, pelo menos em Portugal, está acessível a todas as instituições de ensino superior. Ou seja, qualquer instituição de ensino superior que esteja com um projeto convencional Erasmus pode, em primeira mão, desde logo, mandar para lá estudantes e docentes. Para receber, implica ter um outro tipo de projeto, que é aquilo que nós designamos de projeto International Credit Mobility, portanto, mobilidade internacional acreditada, que já tem outra origem de fundos, apesar de ser Erasmus, tem, ao nível da Comissão Europeia, uma origem diferente, que vem dos fundos das relações externas, e isso significa que nem todas as instituições têm. Esses projetos de ICM, ou International Credit Mobility, são provavelmente mais interessantes para as instituições egípcias porque lhes permitem colocar cá os seus estudantes ou staff, que acredito que possa muitas vezes ser esse também o seu interesse, porque nós sabemos também, não sei se é o caso do Egito, mas em alguns países do Norte de África há uma urgência muito grande em matéria de empregabilidade, daquilo que são as novas gerações, que têm muitas vezes dificuldades de colocação no mercado de trabalho. Não sei se o Egito é um desses países, mas em vários assim é. E, portanto, assim, de forma muito óbvia e simples e como um ponto de partida para, eventualmente, futuros projetos, quem sabe, de investigação entre instituições de ensino superior, eu sou confesso, adepto da questão da mobilidade. A mobilidade, muitas vezes, por via de uma ligação entre dois docentes, cria-se, num médio prazo, um projeto de cooperação institucional que depois atinge dimensões muito superiores. E, portanto, por via das instituições de ensino superior de Portugal, é possível estimular essa cooperação, mas numa lógica muitas vezes bilateral. Portanto, são as próprias instituições entre si que podem e devem fazer ou definir esse protocolo.
Mas depois, ao nível do K2, dos projetos de cooperação, também existem possibilidades. Existe uma tipologia de projeto que se chama Capacity Building for Higher Education, ou seja, projetos de capacitação para o ensino superior, onde originalmente o objetivo era precisamente que a Europa pudesse contribuir para essa capacitação nas regiões vizinhas que a circundam, entre elas o norte do Mediterrâneo, por exemplo, o sul do Mediterrâneo, passa a expressão, e hoje em dia não está limitado a essa região, está limitado, pode permitir essa capacitação com qualquer região do globo, mas, em concreto, como é óbvio, a região do ENI South, que é a região do sul do Mediterrâneo, é provavelmente das regiões com mais orçamento disponível, tanto nesta opção dos Capacity Building como na opção do International Credit Mobility, que funcionam nesta lógica de envelopes regionais. E, portanto, isso significa que a Europa dá prioridade a essa região onde se insere o Egito. Eu diria que mais prioritária que essa só os Balcãs Ocidentais. Hoje em dia a África Subsaariana ganhou também muita relevância para esta nova fase, e a parceria da vizinhança de leste, portanto os países a leste do espaço da União Europeia. Mas eu, de forma assim muito imediata, eu diria que estas duas tipologias de projetos são muito interessantes e que podem ser exploradas. Agora, implica que as instituições de ensino superior, falando na perspectiva do ensino superior, possam conversar entre si diretamente. Nós podemos estimular esse diálogo, como é óbvio, não é? Como sabe a doutora Ana Neves muito bem, melhor que eu, mas pronto, há opções para o Egito, em concreto, sim. Não sei se isto foi esclarecedor, mas falei muito e se calhar não disse nada. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela apresentação. Eu sou Olivia, amo seu trabalho na Embaixada de França em Portugal e trabalhamos com a minha colega Alexandra para a Campus France, que é uma agência encarregada da promoção da mobilidade dos estudantes para a França. Falamos com os estudantes da possibilidade de fazer Erasmus, de participar do programa Erasmus, e através de estudos e também de estágio. E sobre esse aspecto, geralmente nos damos conta que os estudantes não sabem muito sobre o programa Erasmus mais estágio, e queremos divulgar mais oportunidades, facilitar essa mobilidade Erasmus através de estágios, e queria saber um pouco assim sobre essa nova programação 2021-2027, se vai ter um foco específico sobre os estágios, que seja divulgação, enfim, se tem um aspecto, um foco sobre os estágios nessa nova programação. Sim, com certeza. Bom, eu tenho a certeza que a Ana Rita depois também pode acrescentar aqui alguma coisa, porque a ESN, a Rede de Estudantes Erasmus, tem uma participação muito forte ao nível da promoção desta atividade de estágios. Ela vai manter-se para esta nova fase. O objetivo é, aliás, daquilo que é a minha perspectiva, a experiência Erasmus para estágio tem uma margem de crescimento muito grande. Os estudos também podem crescer, ou seja, enquanto tivermos estudantes do ensino superior podemos sempre ambicionar aumentar o número de participantes, mas os estágios poderiam ser muito mais. E o que é interessante ao nível dos estágios é que as bolsas são superiores, ou seja, porque como o estudante que vai fazer um estágio, mesmo que ele vá, pode ser um estágio, eu não sei se conhece a expressão, presumo que sim, o estágio curricular. Portanto, quando estamos a estudar no ensino superior podemos ter em determinados cursos a exigência de um estágio para concluir o curso. Esses estágios curriculares podem ser feitos ao abrigo do Erasmus e isso já era assim e vai manter-se. Podemos também apoiar estágios não curriculares, sei lá, um estudante que decide durante os meses de verão ganhar experiência profissional vai fazer um estágio de 2-3 meses, ou estágios de recém-diplomados, depois de acabarem o curso, também podem ser apoiados pelo programa. Em qualquer um destes casos, como os estudantes vão para um contexto profissional, ou seja, uma experiência profissionalizante em contexto de trabalho, e portanto não estão, se calhar, não têm acessível uma residência universitária, não têm acessível um refeitório, as bolsas são superiores e portanto hoje em dia posso dizer que são mais 150 euros por mês em relação à experiência, à bolsa convencional para estudos. Não paga tudo, mas é uma diferença bastante, acho eu, assinalável. Mas respondendo à questão, nós
promovemos sempre, hoje pronto, a apresentação não está muito virada para esse detalhe, mas sim, o estágio é uma atividade tão, ou com as mesmas condições e direitos e visibilidade da experiência de estudos, está acessível a todos os alunos e recém-diplomados do ensino superior e está acessível até também a todos os formandos e recém-formados do ensino profissional, por exemplo, que falamos de um nível de ensino que está um pouco abaixo, mas falamos já nestes casos, na maior parte dos casos, de alunos que já são maiores de idade e, portanto, já têm alguma autonomia também para poderem sair. O que é que nós fazemos? Nós promovemos isso a nível nacional, as próprias instituições de ensino superior têm bolsas para financiar atividades de estágio e também ajudamos as empresas, e por empresa entenda-se qualquer pessoa coletiva, por exemplo, a Embaixada de França aqui em Lisboa, ou mesmo qualquer tipo de centro. Caso tenham interesse em acolher estagiários Erasmus, nós damos esse tipo de orientação, portanto dizemos o que é que podem fazer, e o que podem fazer é, desde logo, podem registar-se em portais especializados, sendo que o mais importante de todos é um portal gerido pela ESN a nível europeu, não a ESN Portugal, mas pela ESN, que é o Erasmus Interno. Eu não posso falar muito, que se calhar a Ana Rita vai falar deste assunto. E ainda outro tipo de portais, mas também quando há um interesse concreto num determinado perfil de estagiário, e a proposta que nós fazemos é porque não contactar universidades que nós sabemos que têm aquela área de formação, que forma estudantes naquela área de ensino, porque não fazermos uma espécie de briefing sobre o que é o nosso organismo, que tipo de estágio estamos a oferecer e, portanto, estimular esse protocolo como uma instituição de ensino superior. Mas pronto, a Agência Nacional também está disponível para apoiar a Embaixada ou qualquer um dos parceiros da Embaixada a perceber de que modo podem. Eu presumo que o interesse fosse acolherem estagiários, certo? Não? Ou não necessariamente? Mas aí... mas é que aí, pronto, mas pode mandar naturalmente, mas é que aí o Erasmus já não pode servir, ou melhor, um Erasmus para o ensino superior, porque o Erasmus para o ensino superior, na promoção destes intercâmbios ou de atividades de mobilidade, tem que ser gerido por uma instituição de ensino superior. Ou seja, quem pode receber dinheiro para... Há uma via que pode não ser assim, então vou entrar aqui em detalhes, senão vou baralhar toda a gente, que são os consórcios nacionais, ou seja, há instituições que podem não ser de ensino superior, que se podem propor a gerir um consórcio de instituições de ensino superior. Essa entidade, mesmo sendo uma entidade que não é do ensino superior, gere de forma administrativa e financeira o projeto, mas não pode pegar em estagiários escolhidos por si. Ou seja, pode facilitar a gestão do projeto para os beneficiários ou estagiários das instituições de ensino superior. Porque estes fundos são, como eu tentei explicar ali no início da apresentação, são dirigidos para instituições que trabalham na área da educação, formação, juventude e desporto. E dentro da educação, em concreto, do ensino superior. Mas pronto, a minha proposta seria que possamos falar, caso tenha interesse, contactarem a agência. Eu, por acaso, não tenho aqui o meu cartão, mas o meu nome é Gustavo Alva Rosa, estou disponível. Posso-lhe deixar o meu e-mail no final, se quiser colocar a questão. Está bem? Ele até estava aí, mas já desapareceu. Não sei se temos mais alguma questão. Se não, avançaríamos para a parte final da Ana Rita. Podemos? Força. Obrigado. Não tem o teu nome? Porque é PDF. Mas foi o que passaste, PDF. Mas isso é um problema? Tinhas animações? Não, mas não está a projetar para ali. Então, mas podemos... Não está, ele está aberto, não está a fazer projeção. Não tem para ali. projeção. Porque é PDF, o PowerPoint está a funcionar.
Boa tarde a todos e obrigado aos resistentes que conseguiram aguentar aqui até ao fim da sessão. O meu nome é Rita Dias, sou presidente da ESN Portugal e venho aqui apresentar um pouco o que é que os estudantes estão a fazer no âmbito do Erasmus+. Primeiro vou-vos apresentar um bocadinho o que é a ESN, tanto que o Gustavo já fez aqui uma pequena apresentação, e depois vou-vos apresentar um bocadinho o que é a ESN está a fazer no terreno, ou seja, o que é que os estudantes estão a fazer no terreno a nível das prioridades do programa Erasmus+. Portanto, o que é a ESN? A ESN é, neste momento, a maior rede de estudantes a nível europeu que apoia os estudantes internacionais. Não só estudantes do programa Erasmus, mas também todos os estudantes que participam em programas de mobilidade a nível mundial. A ESN, curiosamente, cresceu por convite da Comissão Europeia, quando o programa Erasmus foi criado, quando o programa Erasmus era um projeto piloto, e com vista a apoiar os estudantes a nível local que precisavam de fazer mobilidade, mas como a Comissão não consegue chegar aos estudantes, precisou de uma rede de apoio que, ao nível do terreno, conseguisse apoiar os estudantes em todos os passos que precisavam na sua mobilidade. Claro que, ao longo destes anos, a ESN cresceu muito e, neste momento, temos mais de 15 mil membros voluntários, mais de 15 secções locais espalhadas por todo o mundo e 41 países a nível da nossa rede. Neste momento estamos muito focados na Europa, mas neste momento, tal como o programa Erasmus quer expandir para fora da Europa, a ESN também quer expandir e temos neste momento planos de ação para expandir para a África, para a Ásia e também para o Brasil. Portanto, são nestes momentos os nossos pontos de foco de expansão. Um bocadinho para explicar como é que nós funcionamos. A ESN tem uma estrutura trifásica, portanto tem um nível internacional, que está em Bruxelas, e qual coordena toda a ação e de quais são os parceiros com a Comissão Europeia. Tem o nível nacional, do qual eu represento aqui em Portugal, e do qual tem outros 42 países que também o representam, e tem o nível local. E este nível local aqui, por exemplo, em Lisboa, é extremamente importante para dar suporte àqueles estudantes que vêm para aqui, que estão assim um bocadinho perdidos, e do qual os nossos voluntários estão mais do que dispostos para dar o suporte e o apoio em tudo o que eles necessitam. Por exemplo, eles precisam de alojamento, precisam de ajuda com os transportes, precisam de ajuda com questões financeiras, precisam de ir ao banco, fazer vistos. Todos os nossos voluntários aqui a nível local dão um suporte incrível a todos os estudantes que chegam aqui e que precisam de apoio. E, igualmente, organizam eventos, do qual eles depois podem se conectar com a comunidade local e com a comunidade internacional e depois espalhar a palavra sobre de quem é que nós somos. Em Portugal a ESN é composta por 14 secções locais, estamos também presentes nas ilhas, portanto também na Madeira e futuramente nos Açores, se tudo correr bem. Portanto, estamos muito focados no norte de Portugal, mas também temos secções tanto em Lisboa como no Algarve. Portanto, um bocadinho para explicar qual é que é a missão da ESN no geral. A missão da ESN é o enriquecimento da sociedade através dos estudantes internacionais. Portanto, todo o nosso objetivo no geral é que os estudantes internacionais tenham um papel ativo na sociedade e que sejam os representantes da mobilidade. E o que nós advogamos diariamente é que haja maior mobilidade e uma melhor mobilidade no mundo. E o que eu venho aqui um bocadinho vos falar hoje é como é que a ESN, e um bocadinho para completar o discurso que a Comissão Europeia e que o Gustavo fizeram, como é que a ESN neste momento a nível local está alinhada com as prioridades do programa Erasmus+. Portanto, isto acontece muito através de acesso e de impacto, ou seja, o nosso objetivo é ter o maior acesso possível ao maior número de estudantes e o maior número de impacto possível que nós consigamos através de nossas atividades. Portanto, em termos de inclusão social, uma das prioridades do programa Erasmus, nós temos um projeto chamado Social Inclusion and Engagement Mobility, que é um projeto que pretende perceber quais é que são as barreiras que neste momento existem de mobilidade. Portanto, o que acaba por acontecer é que, como nós temos um grande foco a nível local, nós acabamos por conseguir recolher um grande número de respostas de estudantes e conseguimos perceber quais é que são realmente as necessidades deles a nível destas barreiras. Portanto, o que este projeto realmente, que é cofinanciado pelo Programa Erasmus+, e pela Comissão Europeia, pretendeu perceber é que realmente quais é que são as barreiras que existem na realidade quanto ao Programa Erasmus. E conseguimos perceber que é necessário haver uma maior participação de grupos ou seja, pouco representados, tem que haver uma maior interação entre os estudantes internacionais e a comunidade local, e somente entre grupos não representados, e o programa Erasmus+, no geral, tem que ser mais inclusivo. Portanto, em termos das principais 3 barreiras que foram encontradas a nível deste estudo que foi feito, a nível institucional, foram encontradas barreiras em termos do acesso e do impacto dos estudantes a oportunidades de mobilidade. Por exemplo, aqui foi referida a questão do Erasmus+, na questão dos estágios, ou seja, os estudantes não estão informados acerca de todas as oportunidades de mobilidade que possam ser encontradas. Em termos ambientais também, que já foi uma coisa aqui muito explanada, foi também encontrado bastantes barreiras em termos de acesso de informação e de bastantes backgrounds pessoais,
Principalmente foram encontradas muitas barreiras a nível dos transportes, ou seja, realmente o programa Erasmus+, quer ser verde, quer ser mais sustentável, mas como o Gustavo aqui fez uma pergunta, que era a mesma pergunta que eu tinha para a Comissão Europeia, não é possível neste momento para os estudantes viajar de comboio, porque os comboios neste momento são mais caros do que os aviões. Posso-vos dar um exemplo. Eu vou para Barcelona para a conferência da Unesco esta semana e eu queria ir para Barcelona de Flixbus, que é uma alternativa sustentável. O Flixbus demorava 23 horas e custava 83 euros e o voo da Vueling custou 25 euros e vai demorar 1 hora. Portanto, neste momento não é fazível, pelo menos de Portugal e do ponto de vista de Portugal. Nós conseguimos ter este ponto de vista mais verde e por isso é que eu, tanto a minha pergunta como era do mesmo do Gustavo, na questão do espaço de vista ambiental. E em termos da última prioridade, foram também encontradas em termos de emoções, ou seja, os estudantes não estavam tão confortáveis em termos de emoções e houve certas barreiras neste nível que fizeram um bocadinho rejeitar esta mobilidade. Portanto, aqui tirando aqui uma experiência de um estudante, uma student quote, que basicamente, somente em termos de barreiras financeiras, que basicamente o programa Erasmus peço que o meu cérebro está um bocadinho para o inglês já ver isto aqui. Basicamente, existe um top-up, existe bolsas para financiar o programa Erasmus, essas bolsas não chegam e muito o que acontece é que os estudantes têm que gastar tudo, têm que gastar o dinheiro que têm antes de receberem a bolsa dos estudantes. Portanto, uma das coisas que nós estamos a advogar neste momento é que as bolsas de Erasmus cheguem antes da mobilidade. Portanto, outro estudo que foi feito foi o Erasmus Green Survey, que tem muito a ver com o que com o que foi falado aqui pela Comissão Europeia hoje, que foi um estudo que recolheu mais de 20 mil respostas e, basicamente, o que nós conseguimos analisar foi que todos os estudantes que participaram em mobilidade, ou a grande maioria dos estudantes que participaram em mobilidade, encontram-se muito preocupados com questões de verdes ou de ambientais. O que acaba por acontecer é que a ESN, para além de advogar pela questão toda dos transportes e pela questão toda da mobilidade mais verde a nível dos transportes, acaba por também advogar um bocadinho o que o Gustavo já disse aqui, o que a Comissão disse. O Erasmus tem que ser mais do que uma questão de advogar pelos transportes. Tem que ser uma questão de mudar hábitos e mudar uma realidade. E o que nós apercebemos aqui é que os estudantes, ao participarem em mobilidade, ficaram um bocadinho mais preocupados com esta questão da sustentabilidade. Em termos de responsabilidade e ação, 77% acreditaram nas alterações climáticas e 79,2% acreditaram que é necessário fazer ação. Em termos do behavior gap, acontece aqui o que nós estávamos a discutir um bocadinho, que é muitos escolheram voar em low-cost companies quando podiam escolher outras opções de mobilidade. E outros também preferiram, por exemplo, fair trade products ou second-hand products, o que é muito bom, ou seja, há muitas secções da ESN que neste momento encontram-se a organizar, por exemplo, quando os estudantes vão-se embora, recolhem os produtos que eles não estão a usar e depois dão para outros estudantes que vão usar no ano a seguir. E neste momento, pelo menos noutras secções, acaba por acontecer isso. Portanto, mas apesar, também foram restadas outras respostas que foram 7,5% acreditam que tem que haver mais promoção por parte dos estudos de ensino superior sobre medidas verdes, tem que haver mais combustão nos campos, tem que haver mais donações e pontos de doação de roupas em campos, tem que haver mais banimento de plástico e produtos de plástico nos campos e tem que haver mais opções de comida sustentável nas cantinas e nos campos. Portanto, isto foram os estudos que os estudantes advogam atualmente. Em termos de digitalização, acho que isto não é novidade para ninguém, mas neste momento o programa Erasmus+, quer ser cada vez mais digital e com isto temos a nova aplicação que pretende colocar toda a mobilidade no telefone dos estudantes e todos os participantes de mobilidade. Portanto, antigamente quando eu fiz mobilidade, o que acaba por acontecer é que estava tudo, tinha que preencher imensos documentos, neste momento os estudantes têm tudo no telefone do qual podem aceder todos os documentos que participarem em mobilidade, o que é ótimo. E nós, neste momento, estamos a advogar para todas as universidades em Portugal e fora de Portugal, neste momento, na ESN, para usarem esta aplicação e para colocarem os estudantes também a usar esta aplicação. Portanto, era um bocadinho isto que eu vos queria mostrar. Se tiverem alguma dúvida sobre o nosso papel e sobre o que nós estamos a fazer a nível das prioridades, estou mais disponível para responder. Obrigada.
Muito obrigado, Ana Rita. Deixaria com a assistência a possibilidade de fazer. Temos ali uma questão, muito bem. Falar da ligação com esclarecer, neste caso, os estudantes. A minha questão tem a ver com... Há uma estreita ligação entre vocês, por exemplo, e as universidades de ensino superior, porque eu sei que há, por exemplo, em Aveiro, conheço mais a realidade, há a Semana de Acolhimento, até um espaço para o estudante internacional, mas nunca vi foi a divulgação de sessões, por exemplo, que esclareçam os estudantes nesse sentido. Não sei se pode ser só divulgado para estudantes, eu daí não conhecer, mas realmente era só para esclarecer relativamente a isso. Sim, nós estamos disponíveis para fazer todo tipo de sessões em termos de promoção de mobilidade. Sei que a SN Aveiro está mais disponível para fazer esse tipo de sessões. Acho parte também muito do interesse das universidades nos chamarem e de fazerem esse apelo para que nós fazemos essas sessões. Por exemplo, eu aqui em Lisboa tinha muita dificuldade em conseguir chegar às universidades. Aliás, mandava imensos e-mails todos os meses para conseguir esse tipo de sessões e nunca tive muita abertura por parte delas para conseguir fazer esse tipo de sessões. Portanto, da nossa parte, estamos mais do que disponíveis para conseguir ajudar no que for necessário. E se me permitem, eu acrescentava, melhor, completava isto que a Ana Rita estava a dizer. O que é facto é que estão sempre disponíveis e por exemplo, daqui da perspectiva da agência, que tem na ESN Portugal um parceiro, quer dizer, e é uma parceria que existe porque há uma vontade recíproca enfim, de aproximação e porque ambos percebemos o papel que cada um deles tem na gestão do programa. O que é facto é que a ESN está sempre disponível e está sempre pronta para nos mostrar o trabalho que faz, para nos ajudar a melhorar aquilo que é a implementação do programa, e um dos exemplos é, por exemplo, a Ana Rita estar aqui hoje, nesta sessão, como já esteve em muitas outras. Em relação à Universidade de Aveiro, ou em concreto, quer dizer, eu acho que não estou a dizer nada de mal se disser que há uma secção da ESN em Aveiro, portanto, logo sim, isso eu sei. Já sabe. Pronto. Eu sei, só que como não vejo, como a Ana Rita estava a dizer que havia pouca informação, eles não conheciam os estágios, era por causa disso que eu estava a perguntar se havia sessões só particularmente direcionadas para os estudantes e que não passassem pela divulgação da universidade interna, não é? Porque nós aí podemos, se calhar, chegar a um público maior do que só vocês, no Passa-Palavra, e é isso que eu estava a dizer. Eu nunca vi, por exemplo, a divulgação de uma sessão de esclarecimento para os estudantes. E por isso é que estava a questionar. Eu dando continuidade, eu sou Solange Magalhães da Universidade de Coimbra e eu, como estudante, sinto exatamente esta dificuldade. Eu trabalho de investigação e agora vou entrar num momento em que eu queria muito ir a trabalhar com um grupo fora, no caso na Suécia, e estou a ter uma limitação enorme em termos dos timings, que eu devia ter concorrido em janeiro, mas que nem sequer houve divulgação. Para além disso, eu não sei as restantes áreas, mas eu, como trabalhando na investigação, eu tenho muita dificuldade em chegar em janeiro e dizer eu em setembro, outubro quero ir para aqui com este grupo. O trabalho pode proporcionar isso ou não. Então, isso é uma das minhas grandes dificuldades. Primeiro, porque tenho pouca informação sobre o Erasmus e por isso estou aqui hoje. E depois, porque nem sequer nos chega a nós esses timings de abertura dos projetos. Bom, eu sei que já não temos muito tempo, mas ainda vou tentar só dar aqui um contributo para estas duas colegas das universidades, em concreto de Aveiro e de Coimbra. O Erasmus é implementado, pelo menos em termos estratégicos e centrais, é sempre levado a cabo nas instituições por via dos gabinetes de relações internacionais / mobilidade / enfim, projetos, mas por norma é o gabinete de relações internacionais. Se tiverem interesse, se calhar até sabem, mas quer dizer, tanto na Universidade de Aveiro, onde uma das pessoas responsáveis é, por exemplo, a doutora Marta Oliveira, não sei se sabe quem é, e na Universidade de Coimbra a coordenação está a cargo da doutora Liliana Moreira, presumo que saiba. Pronto, as universidades, esta questão dos prazos é uma questão interna, portanto compete às universidades serem mais ou menos flexíveis. Quando falamos em universidades com alguma dimensão, e aqui ambas são, não é? São universidades, são instituições que têm alguma dimensão e que têm, por norma, uma procura grande daquilo que é as oportunidades que o programa oferece, é natural que as instituições se defendam com esta rigidez de prazos.
mas que, pelo menos do conhecimento que eu tenho, quando estão em causa mobilidades de staff, se forem considerados, portanto, se forem docentes ou não docentes, mas se forem colaboradores da instituição, normalmente há uma flexibilidade maior, quando se trata, não é o caso em Coimbra, pronto. A minha proposta é que eu percebo essa questão da antecedência e que muitas vezes é colocada aos próprios estudantes. Os estudantes têm que se candidatar em janeiro para irem fazer o Erasmus a partir de setembro, no primeiro semestre do ano seguinte. E quer dizer, isso, muitos deles têm essa vontade, mas às vezes as coisas mudam. Pronto, e quando assim é, vale mais. A minha proposta é, se a universidade não for flexível, a primeira proposta é tentemos falar com os gabinetes de mobilidade, tentemos perceber até que ponto há ou não uma margem de manobra para quem, neste caso, é um investigador, que não é bem um estudante convencional, não é a mesma coisa, estamos a falar de um estudante de licenciatura, que concorrem às dezenas ou às centenas e, portanto, têm que ser sujeitos a um calendário mais rígido, senão a gestão do processo torna-se muito difícil para as instituições, que, em alguns casos, também não têm muitos recursos para gerir centenas de processos de uma vez só. Mas a minha proposta, em primeiro lugar, é que se fale com o gabinete e que se possa colocar a nossa questão em particular. Se assim não for, quer dizer, a universidade é soberana, portanto, é uma questão interna e são eles que vão decidir o prazo. A agência não tem capacidade, nem tem que ter, de impor um prazo às instituições. Cada universidade, neste caso, gera o seu calendário de candidaturas, de seleção, de seriação de candidatos, mas em última instância vale mais antever, quer dizer, essa possibilidade daqui para setembro, outubro, e portanto fazer uma pré-candidatura, ou fazer uma candidatura, e dando sempre conta ao gabinete que há sempre a eventualidade disso não se realizar, e portanto se isso acontecer, tem que apresentar depois um cancelamento, mas isso em princípio também não é penalizador, depende da política da universidade. Mas não sei se isto responde à questão que tinha, mas tem que ser a própria universidade. Não, e há, quer dizer, a única questão, eu sei que não temos tempo, vamos ter que acabar, mas é só para dizer isto muito simples. Há, e hoje em dia para o terceiro ciclo, para investigadores, por exemplo, ao nível de doutoramento, há um investimento claro do programa que também inclui, por exemplo, este tipo de público naquilo que são as possibilidades de mobilidades de curta duração, com componentes virtuais optativas, ou seja, há uma vontade do programa de incluir estes futuros investigadores ou, eventualmente, os estudantes de doutoramento. E por isso mesmo o programa tem esses mecanismos. Agora, depois, a gestão administrativa dos processos é que muitas vezes causa este tipo de bloqueios e isso tem que vir com cada universidade. Pronto. Mas a agência também está disponível, se não for por via da doutora Liliana Moreira, se tiverem outras questões que queiram colocar, nós podemos ajudar. Mas é por via desse gabinete, tem que ser por via da reitoria, a tentar perceber se há ou não exceções para esta questão, ou para este caso em concreto. Pronto. Temos mais uma. Da minha parte, podemos ficar aqui sem problema. Eu sou exatamente desse caso de doutoramento e a minha questão é que eu candidatei-me dentro da plataforma a determinado tipo de instituições que me apareceram disponíveis porque estavam dentro do protocolo e de repente fui confrontado com o facto da mobilidade não ser possível. Pronto, o gabinete tem trabalhado extremamente bem para tentar comatar essa situação, mas fiquei um bocado surpreso porque eu próprio teria em vista outras universidades, neste caso em Paris, e de repente fui confrontado com as universidades de Paris que estavam dentro da plataforma como disponíveis para fazer mobilidade e que de repente não foram mas é que a resposta veio a dizer estas instituições, as instituições selecionadas não estão ao corrente do programa ou qualquer coisa assim do género. Mas isso da parte da própria Universidade Portuguesa? Isto dentro da plataforma do InfoEstudante de Coimbra, da parte de mobilidade outgoing, portanto dentro do outgoing Erasmus+, não é? Como se os acordos ou as universidades tivessem o seu protocolo caducado. Será essa a questão? Sim, ou qualquer coisa de incompatível entre o SES e o Instituto de Investigação Interdisciplinar e a Universidade de Urbanismo de Paris. É assim, o que eu posso dizer são duas coisas. Primeiro, o intercâmbio de estudantes, falemos de primeiro, segundo ou terceiro ciclo, portanto, da licenciatura ao doutoramento, ele só pode sempre acontecer quando é para um período de estudos,
ao abrigo de um acordo que exista já entre as duas instituições. Portanto, o Erasmus não aceita aquilo que é designado de free movers. Não há circulação livre de estudantes se não for entre instituições que já estão convencionadas entre si. Por isso é que eu estou a dizer, apareceu uma lista, portanto, eu no meu caso queria ir para a Universidade de Belleville e apareceu uma lista da qual esta não estava contemplada e eu fiz a opção de me inscrever noutras 3 que estavam nessa lista. A única, para além disto, o que eu posso, quem pode esclarecer, quer dizer, como é óbvio, tem que ser a universidade, mas ou esse acordo caducou, ou então esses acordos prevêem também um determinado número de vagas anuais. E muitas vezes podem ser preenchidas e pode haver mais candidatos. Essa era a minha questão, mas a resposta era tão clara noutra forma que não era as vagas estão preenchidas. Não é possível. Não é possível. Às vezes os acordos mudam também. Assim, há várias explicações possíveis. O processo é um processo dinâmico, quer dizer, aquilo que é um acordo assinado em 2014, chegamos a 2020 e pode já não ser revisto, porque ou as coisas não correram bem, ou porque os currícula já não são tão compatíveis quanto eram, ou porque de repente o professor de referência que até estimulou aquele acordo já não está lá e portanto já ninguém compreende bem porque é que o acordo ainda está vigente, portanto há várias razões. Agora, pronto, em relação a esse caso em concreto não lhe saberia responder. Mas de qualquer maneira o gabinete da Universidade está a tentar criar novas relações. Pronto. Muito bem. Eu acho que, não sei se a Ana Rita quer... Do nosso lado, nós podemos dar esse suporte no que for necessário, portanto podem nos contactar por via das redes sociais que for necessário. Nós temos estudantes em todos os lados, portanto já passaram pela maior das experiências que vocês dificuldades estão a ter. Portanto, do que precisarem, nós estamos aqui para vos ajudar. Temos uma dificuldade também com o Gabinete de Relações Internacionais das Universidades, portanto, se eles não nos dão apoio, nós também não vos conseguimos ajudar e não vos conseguimos chegar ao vosso alcance. Portanto, contactem-nos pelos vias que nós temos. Pronto, eu prometo que agora vou já encerrar. Queria apenas agradecer, como já disse aqui a Ana Rita, muito bem aos resistentes que se mantiveram connosco até ao fim e às surpresas, enfim, àqueles que chegaram mais tarde, mas que não deixa de ser bom acolher-vos aqui. A Agência Nacional está completamente disponível para ajudar a esclarecer estas e outras questões que possam ter. E queria também, naturalmente, deixar uma palavra de agradecimento especial aqui à ESN Portugal e à Ana Rita, pelo esforço e pela participação que aqui tiveram. Pudemos ver muito bem, às vezes, que há uma crítica que é injustamente feita ao Erasmus, que muitas vezes associam a férias ou associam a uma experiência completamente lúdica, e hoje em dia não é assim. É uma experiência que tem também essa componente, mas tem também uma componente académica e uma consequência muito grande por parte dos estudantes que optam pela experiência, e o melhor exemplo disso é o trabalho que podemos ver que é desenvolvido pela rede de estudantes Erasmus, não só a nível nacional, mas a nível europeu, que são trabalhos já com um grande impacto a nível social e com grande vontade e que espero assim se mantenham durante muito tempo. Portanto, o encerramento é este. Agradeço muito, em nome da Agência Nacional, a possibilidade de termos estado aqui todos juntos a conversar. Ficamos disponíveis. Uma vez mais, obrigado, Ana Rita. Boa tarde a todos. Até à próxima. Obrigado.